Aparentemente, Olavo de Carvalho está preocupadíssimo com os militares no governo Bolsonaro. Olavo de Carvalho, o cara que deu a alma, que estruturou o governo, que é o guru do governo, sabe? Ele pegou a filosofia dele e entregou no colo do governo Bolsonaro e disse, ó, use no seu governo como você achar que deve usar. O governo Bolsonaro só não segue mais as filosofias de Olavo de Carvalho porque não é o Olavo de Carvalho exatamente que é o presidente. Mas a maior influência, a maior parte do que acontece é do Olavo de Carvalho que vem. E aí me vem um questionamento, se o Olavo de Carvalho tá preocupado com os militares no governo que ele ajudou a colocar lá, o governo que ele é o guru, que ele deu a cara a tapa e disse que aquilo lá era salvação, que a gente precisava daquilo porque senão ia virar um comunismo esse país, eu acho que a gente deveria estar em desespero total. Vamos falar rapidinho disso? Se você não sabe, o Olavo de Carvalho, ele também é um desses youtubers do governo, só que com um pouco mais de importância, né? Ele é o guru do governo Bolsonaro. Ele indica ministros, indica pessoas para ser presidente de não sei o que. Ele tem muitos deputados que são alunos dele, pessoas que falam com todas as letras, que devem absolutamente toda a carreira política a Olavo de Carvalho. E num desses vídeos aí do Olavo de Carvalho, ele disse algumas frases bem interessantes que são a seguinte: entregaram o capitão para ser boi de piranha. O capitão que ele tá querendo dizer é o capitão reformado, nosso presidente, o Jair Bolsonaro. Aqui quando ele diz que entregaram o capitão para ser boi de piranha, estão querendo dizer que largaram ele ali para ser comido, para ser atacado, né? Ele tá falando da mídia, para deixar alguma outra coisa acobertada. Aí ele continua dizendo o seguinte: enquanto eles, todos os generais, estão por trás. Você vê se todo esse pessoal da mídia escreveu alguma coisa contra algum general nos últimos meses. Nada. E aí com essa frase a gente consegue entender o que ele tá querendo dizer. Ele tá dizendo com todas as letras que a mídia está atacando Bolsonaro porque eles estão querendo favorecer os militares do governo. E aí eu fico realmente preocupado, porque se o cara que é o guru do governo tá dizendo isso, ele tá querendo colocar uma crise dentro do governo, ele tá querendo criar uma briga entre o vice-presidente e o presidente, ou essa briga já existe? Isso aqui é mais uma das conspirações que ele fica criando ali no canal dele, ou ele tá só relatando uma coisa que ele já sabe que tá acontecendo no governo? Eu não sei, eu não levaria em conta algo que o Olavo de Carvalho fala, só que dessa vez é um pouco diferente. Ele é o cara com mais influência no governo Bolsonaro. Ele é que dá a cara pro governo Bolsonaro. A filosofia do governo Bolsonaro é Olavo de Carvalho. A alma, se você espremer governo Bolsonaro, sai suco de Olavo de Carvalho. Então, se ele tá dizendo isso, eu não sei se a gente não deve ficar preocupado. Não que eu esteja aqui querendo dar alguma atenção ou dar alguma importância pro que o Olavo de Carvalho fala, só que eu acho interessante o cara que é o guru do governo falar isso, correndo o risco de criar uma crise no governo. Eu não sei se alguém correria esse risco de ficar criando uma rixa entre o vice-presidente e o presidente. E aí eu tô partindo desse ponto. Se eu acredito que o guru do governo não ia correr esse risco, ele tá só me relatando uma coisa que tá acontecendo já. E aí é aquilo que eu falei, se Olavo de Carvalho tá preocupado com o governo que ele dá a cara, se ele tá preocupado com o governo dele, porque ele faz parte desse governo, a gente deveria estar desesperado, porque isso significa que Olavo já perdeu o controle das coisas e, consequentemente, Bolsonaro também. São 29 dias e o guru do governo já tá aqui ou criando uma crise dentro do governo, mais uma, ou ele só deixou escapar uma crise que já existe com 29 dias. É sempre bom lembrar, 29 dias de governo. E aí ele continua dizendo que a mídia, os jornalistas, os jornais estão fazendo. Ele diz o seguinte: é contra o Bolsonaro, contra a família do Bolsonaro, contra a mulher do Bolsonaro, contra o filho do Bolsonaro e contra mim, Olavo de Carvalho. Até porque ele se acha o homem mais perseguido da história da humanidade. Ele diz isso. O Henry, do canal Henry Bugalho, fez um vídeo muito bom sobre isso, onde ele diz, dentre todos os seres humanos que já existiram na história da humanidade, Olavo de Carvalho é a pessoa mais perseguida. É ele. Ninguém foi mais perseguido do que ele, com toda essa gente aí que já viveu nesse mundo. Ele continua aqui dizendo: e os generais por trás,
todos seguros e bem defendidos. Você percebe que ele deu a entender isso, aí ele continuou falando, voltou o que a mídia tá fazendo, o que a mídia tá passando para as pessoas. Aí ele tenta transformar em vítima o Bolsonaro, a mulher dele, o filho dele, como se não tivesse nada de estranho na família Bolsonaro, como se tivesse nenhum motivo para se suspeitar alguma coisa da família Bolsonaro. O motorista, o cheque, o colocar mulher e filha de um cara que é acusado de ser o líder de milícias, nada disso é suspeito. Mas ele tenta amenizar isso, ele não cita exatamente o que é, ele só diz que todas as notícias são contra Bolsonaro e a família dele. E ele termina voltando para aquilo que eu estava dizendo antes, os generais por trás, todos seguros e bem defendidos. Ao mesmo tempo que eu tô ouvindo isso dele, eu tô achando graça, tem uma sementinha de preocupação dentro do meu peito, justamente por tudo aquilo que eu falei. Só que aí agora ele entra melhor no que ele tá falando dos generais. Ele diz o seguinte: então aparece um deles, o seu Heleno, e vai conversar com esses mesmos que mentem contra as Forças Armadas e contra o presidente da República e contra tudo que é decente nesse país. Aparentemente nessa frase Olavo de Carvalho está incluindo tudo de decente nesse país, o Bolsonaro, a mulher dele, o cheque que ela recebeu, o filho dele, o motorista do filho, a mulher e a filha do cara que supostamente seria o chefe de uma milícia, que há a suspeita de que na verdade esses é que teriam matado Marielle. Isso aqui é tudo que tem de mais decente no país pro Olavo de Carvalho. Inclusive ele, né? Porque ele termina lá antes dizendo que é contra a família Bolsonaro e contra ele, Olavo de Carvalho. Então ele tá se colocando nisso. O que existe de mais decente nesse país é Olavo de Carvalho e a família Bolsonaro. E o Olavo continua a crítica dele ao seu Heleno por ele ter ido conversar com os jornalistas e ter falado a seguinte frase: estou muito honrado de estar aqui com vocês. Porque a frase do Olavo é o seguinte: seu Heleno vai conversar com esses mesmos que mentem contra as Forças Armadas, contra o presidente da República e contra tudo que é de decente nesse país e diz: estou muito honrado de estar aqui com vocês. E ele continua dizendo o seguinte: não tem vergonha, Heleno? Não tem vergonha de dizer uma coisa dessa? Você percebe aqui nessa fala do Olavo que pra ele, você tem que tratar jornalista mal, você não pode ser educado. Ele é a favor de tudo que é decente no país. Pro Olavo, aparentemente, é fazer igual o Bolsonaro fez com uma jornalista internacional quando ela veio perguntar sobre o caso do filho dele e ele respondeu: isso aí não é da sua conta, tá ok? Você responder pra um jornalista que não é da conta dela é ser a favor do que tem de mais decente nesse país. Olavo de Carvalho, você tem que tratar o jornalista mal, você tem que pedir pra ele chegar muito antes, deixar ele lá sem água, pegar a comida dele, uma maçã, cortar no meio, pegar uma banana, cortar no meio também, dependendo do tamanho da fruta não pode nem entrar. Tem que limitar o acesso dos jornalistas. Isso é ser a favor de tudo que tem de decente nesse país. Pro Olavo, isso é ser decente. Mas aí o Olavo continua a crítica dele aos generais e ele diz o seguinte: Mourão, você não tem vergonha de puxar o saco desse Jean Willis e nada fazendo em minha defesa? E aí eu não posso deixar de falar primeiro nesse ar de ciúmezinho, como se realmente o governo Bolsonaro fosse um casamento. Lembra quando o Bolsonaro comparou a relação dele com o Paulo Guedes, o ministro, dizendo que seria como um casamento? Você inicia torcendo para que dê certo. Pois é, aparentemente todas as relações aqui no governo me parecem um casamento. Todos eles são muito ciumentos. Um casamento, inclusive, abusivo, porque não pode elogiar outra pessoa, não pode falar com outra pessoa, não pode olhar pro lado, só pode conversar com o parceiro. No caso, com o pessoal do governo. Se você falar com qualquer um de fora, bate um ciúmes aqui muito estranho, viu, Olavo? Muito estranho esse teu ciúmezinho. Mas fora isso, é interessante a gente ver como o Olavo se compara a um deputado eleito que teve que ir embora do país por medo de ser assassinado. Ele se compara com um deputado que recebeu 20 e tantos mil votos. Ele acha que o vice-presidente tem que defender mais ele do que esse cara. Olavo, que se autodenomina filósofo, que mora nos Estados Unidos, acha que o vice-presidente do país tem que defender mais ele do que um deputado eleito que tá com medo de ser morto e que teve que ir embora do país. Você consegue perceber o absurdo nesse governo? Sem falar nesse tom bizarro de dívida que o Olavo fala, né? Que ele diz aqui:
Mourão, você não tem vergonha de puxar o saco do Jean Willis e nada fazer em minha defesa, como se tivesse uma dívida nesse relacionamento. Como se ele estivesse dizendo, cara, depois do que a gente fez, você tá fazendo isso? Você não tem vergonha? Não esquece que você tá me devendo uma. Não sei vocês, mas eu senti um ar de favor aqui, que alguém tá devendo pra alguém. Não gostei disso aqui. Como se um general tivesse que fazer algo ou deixar de fazer algo pelo Olavo de Carvalho. Por motivos de... a gente não sabe, mas o ar é de que general tem que fazer ou deixar de fazer algo por Olavo de Carvalho. No mínimo bizarro. Aí o Olavo termina com a seguinte frase: ele não tem vergonha, porque ele não sente o problema. O problema do Brasil é a insensibilidade moral. Pro Olavo de Carvalho, você defender um deputado que tá com medo de ser assassinado, que não vai assumir o cargo e que vai embora do país, como alguns jornais falaram, se autoexilou, você dizer que isso que aconteceu é um ataque à democracia e não defender um cara que se diz filósofo, que mora nos Estados Unidos, é insensibilidade moral. É nessa frase aqui que você consegue perceber como a visão do Olavo do mundo é distorcida. Como ele vive num mundo só dele, porque o vice-presidente pegar e demonstrar preocupação e dizer isso aí que está acontecendo não é um ataque à democracia, é insensibilidade moral. O vice-presidente não ficar dando atenção porque a revista tá falando mal de um cara que se diz filósofo, que nem filósofo é insensibilidade moral. Esse é o significado de insensibilidade moral pro Olavo de Carvalho. Vice-presidente tinha mais é que ignorar esse ataque à democracia e se preocupar com quem? Com Olavo de Carvalho, um senhor que mora nos Estados Unidos e que fala um monte de besteira e que alguns jornais estão chegando dizendo, gente, esse cara fala muita besteira. Vice-presidente do país tem que se preocupar com isso. É inacreditável, sério. Insensibilidade moral, Olavo de Carvalho, é o que você faz. Insensibilidade moral é o que você diz. Insensibilidade moral é o que esse governo representa e o que esse governo faz. Insensibilidade moral é o que os ministros estão fazendo e o que os ministros não estão fazendo. Porque até aqueles que não fazem nada e não falam, eles não falam estrategicamente. Eles não falam justamente quando eles deveriam falar. Aquilo sim é insensibilidade moral. E eu só tô usando a palavra que o Olavo falou, porque o que eu queria dizer mesmo é outra coisa. É uma outra coisa com um palavrão bem pesado, mas eu não vou fazer isso aqui no vídeo porque tô tentando ser mais polido por aqui. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa fala do Olavo de Carvalho e dessa visão dele do mundo e da insensibilidade moral desse país, tá bom? Até um próximo vídeo, tchau!